Bem-vindo a mais um momento como esse. Bem-vindo ao Celebrar a Palavra. Hoje eu venho trazer uma mensagem, uma palavra que me tocou muito nos últimos dias. Recentemente eu fui convidado para ministrar sobre o início do ministério de Jesus e o Sermão do Monte. E eu confesso a vocês que eu achei que não, vai ser muito legal, vai ser muito bacana, até vai ser em pouco tempo, mas vai ser possível a gente conseguir dar essa introdução. E eu confesso a vocês que eu travei no Sermão do Monte. Eu literalmente parei na bem-aventurança e não consegui prosseguir dali para frente. E tive que me aprofundar e estudar um pouco mais sobre o Sermão do Monte. E é sobre isso que eu quero trazer aqui hoje, é sobre isso que nós vamos falar hoje, nesse momento. Então, basicamente, o Sermão do Monte, escrito em Mateus 5, Mateus 5 é a única parábola do Sermão do Monte onde ele explica detalhadamente, passo a passo, de maneira ordenada, vamos dizer assim, diferente dos outros evangelhos como Marcos e Lucas, também vai fazer um breve relato sobre o Sermão do Monte. Mas o Sermão do Monte foi o primeiro relato de Mateus ali considerado um grande sermão para a multidão, né, nesse sentido. Foi o primeiro grande sermão que aconteceu do Jesus Cristo. E o Sermão do Monte traz alguns ensinamentos para a gente muito profundos, onde a gente tem que olhar para ele o tempo todo, todos os dias, todo momento possível. A gente voltar ao Sermão do Monte para que a gente possa nos conectar e entender o nosso papel ou a nossa maneira de seguir a Cristo, a maneira de como a gente deve conduzir e seguir a Cristo, ser um cristão. Então, vamos começar ali pelo Sermão do Monte. Confesso a vocês que não vai ser tão simples, não vai ser tão fácil, mas eu fiz algumas anotações aqui e aí eu vou seguir elas para que a gente não se perca. A primeira coisa que a gente nota é que em algumas versões da Bíblia está escrito bem-aventurado. Algumas versões, por exemplo, bem-aventurado está na Nova Almeida atualizada. Tem a versão King James, que são abençoados são. Tem a nova tradução da linguagem de hoje, está escrito felizes as pessoas que sabem que são. E aí duas coisas eu quero chamar a atenção aqui. Na King James fala abençoados são. Na nova tradução de hoje fala felizes as pessoas que sabem que são. Por quê? Essa versão felizes, ela pode ser muito boa para a gente entender, para a gente compreender um pouco mais o texto, mas ela tem que ser tomada um devido cuidado, porque eu não sou especialista em psicologia, dentro dessa área. Claro que vai ter outros profissionais que vão poder falar muito melhor sobre o significado de felicidade, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com a felicidade dentro do nosso contexto de hoje, não culturalmente na época, porque ele pode ser considerado como um estado momentâneo, alguma coisa naquele momento te faz com que você fique muito feliz. Bom, pode ser a tradução, né, vamos dizer, o significado da felicidade, um estado de bem-estar, e ele pode ou não, mas ele pode ser momentâneo. E não é isso que a ideia do texto quer passar. O texto, como ele está escrito no grego, algumas palavras, e a grande maioria dessas palavras, elas têm um significado. Então, a real tradução da palavra bem-aventurado são, no grego, é makarios. E lógico que eu posso falar completamente errado grego, afinal é um domínio grego. Mas
para que a gente possa entender um pouco, a palavra é Macário. E qual o sentido profundo dessa palavra? E eu fui atrás para poder a gente começar a entender o Sermão do Monte, né? O real significado da palavra dentro do contexto é a pessoa que vive na plenitude da aprovação e no favor de Deus. Aí você fica, Charles, será que eu entendi? A pessoa que vive na plenitude da aprovação e do favor de Deus. Na Nova Almeida, na nova tradução na linguagem de hoje, se você for buscar ali também no rodapé, está escrito assim: felizes, são. Então, guarde essa palavra, são felizes porque confiam totalmente em Deus e não em si mesmo. Então, abençoados são, ou bem-aventurados são aquelas pessoas que confiam que a sua felicidade está na confiança totalmente em Deus. Isso é um bem-aventurado são, bem-aventurados. Bem-aventurado aquele. O bem-aventurado aquele é aquela pessoa que confia totalmente em Deus, aquela pessoa que entrega a sua felicidade totalmente à condição de Deus. Essa pessoa é o bem-aventurado. E aí depois tem a continuação do bem-aventurado. Tem a continuação das frases. Mas esse entendimento de que você será, que você é, não você será, você é totalmente feliz quando você confia totalmente no Senhor, confia totalmente em Cristo, muda completamente o nosso entendimento do texto, muda totalmente a gente conseguir compreender daqui para frente o Sermão do Monte. Porque você é feliz. Então, quando o texto fala vocês são, não significa que você se tornará, ou significa que você precisa fazer tal coisa para tal ação, ou para isso acontecer. Não, você já é. Porque no Sermão do Monte ele começa, basicamente, depois você pode ler lá em Mateus 5, Mateus 4, né? Mateus 4, você vai no Evangelho de Mateus 4, no finalzinho do Evangelho de Mateus 4, para o começo do Mateus 5, você vai entender que Jesus chamou Pedro, Tiago e mais 2 pescadores. Esses 2 você vai lá ler o texto para você saber quem são. Chamou mais 2, começou o seu ministério, começou a fazer milagres e logo em seguida ele foi ao monte e a multidão o seguia. E quando ele chegou ao monte, ele chegou num monte, se sentou e seus discípulos se aproximaram. E a multidão ficou ao redor, ou ficou abaixo, né, porque já que era um monte, e ficaram abaixo em volta, mas não se aproximaram, não se assentaram ali com Jesus. Quem se assentou, quem se aproximou de Jesus, quem ficou ali para ouvir detalhadamente o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus, de pertinho, foram os discípulos. E quando ele fala para os discípulos, ele fala para os discípulos que eles são. Então, quando você conhece verdadeiramente a Jesus, você conhece e entende que você quer seguir a Cristo, você quer conhecer esse Deus Salvador que salvou os nossos pecados, que nos apresenta um caminho até Deus, você se torna um discípulo. O discípulo é aquele que quer aprender. O discípulo é aquele que anda atrás. Aquele discípulo é aquele que busca o tempo todo ser o mais próximo do seu mestre, de Cristo. Essa é a função, vamos dizer assim, o entendimento do discípulo. O discípulo ele não está atrás de um milagre. Ele está atrás do sacrifício. O que precisa ser feito? Como eu posso servir, como eu posso melhorar, como eu posso estudar, como eu posso me tornar mais próximo possível do mestre. Isso é totalmente diferente da multidão. A multidão é aquelas pessoas que estão atrás de um milagre, aquelas pessoas que estão atrás de algo novo, estão atrás de ver aquilo que está acontecendo. Então, a multidão normalmente ela fica de longe, ela não vai, vamos dizer, entre parênteses, pagar o preço, que eu não gosto desse termo, mas vamos dizer, ela não vai se aprofundar e estudar para viver a experiência. Ela quer assistir a experiência.
Ela quer ver a experiência acontecer. Ela está ali perto para ver se vai que, de repente, tem uma oportunidade e sobra alguma coisa para mim. Essa é a multidão. E eu tenho certeza que se você está aqui ouvindo essa palavra, você quer se tornar um discípulo. Você quer aprender mais, você quer se achegar ao Mestre, você quer se aproximar mais de Cristo, ouvir a sua palavra, ter um entendimento da sua palavra. Então, quando ele fala, abençoados são, é para você. Você é. Você já é. Você só tem que tomar posse, você só tem que entender sobre isso e assumir de fato isso, porque você já é. Então, abençoados são, os discípulos são, felizes são. Então, Mateus começa, olha como é o Sermão do Monte, só o começo a gente poderia ficar horas aqui falando com ele. Eu vou tentar ser rápido para a gente ter um pouco mais da palavra do bem-aventurados, mas com certeza vou precisar de mais momentos como esse para a gente continuar todo o Sermão do Monte. Bem-aventurados, Mateus 5,3, está escrito: bem-aventurado é aquele que não se acha. Não. Essa é a minha tradução, tá? A tradução correta do bem-aventurado. Deixa eu pegar aqui para você. Aqui. Bem-aventurado os pobres em espíritos, porque deles é o reino do céu. Vou ler de novo, Mateus 5,3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. É na minha tradução, né? Bem-aventurado é aquele que não se acha o sabidão. Lógico, é uma brincadeira. Mas tem um contexto, tem um fundo de entendimento nisso. Por mais que você busque, por mais que você estude, por mais que você se torne um especialista, feliz são aqueles que realmente entendem que são pobres de espírito. Que não... A gente se tornará e vai aprender com o tempo que a gente vai precisar cada vez mais buscar o Espírito Santo de Deus, buscar a Cristo, ter o entendimento da tua palavra. A tua palavra é infinita. A tua palavra é ontem, hoje e o amanhã. Então, feliz mesmo são aqueles que buscam aprender todos os dias, buscam, se humilham, se prostram para aprender, para ter um entendimento, para buscar a Cristo, para buscar verdadeiramente a Cristo de todo o teu coração. Ele está falando isso aqui, ele dá essa alusão, né, esse exemplo já de cara, porque naquela época os fariseus se achavam porque eram estudiosos, porque eram os que dominavam a palavra não era aberta a todos, né? Eles tinham que ensinar. Hoje você tem acesso à palavra, antigamente já não era tão assim. Então eles se achavam. Então tem até um exemplo claro na Bíblia, que está em Lucas, que é a parábola do fariseu. Lucas ali relata e Jesus ensina como um fariseu ora e como um publicano ora. E quando ele faz essa explicação, ele mostra claramente como que o fariseu pensa, como o fariseu trabalha, como ele orava. Ele orava assim. Está aqui escrito aqui, ó. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os homens, não ladrões, desonestos, adúlteros, e nem como este publicano. Eu, esse é o fariseu, jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimo de tudo, eu ganho, eu faço. Então o fariseu está falando para ele mesmo. Meio que ele está cobrando. Eu faço tudo isso, eu tenho privilégio, eu tenho direito. E logo em seguida Jesus mostra a oração do publicano. O publicano ora assim: ó Deus,
tem misericórdia de mim, porque sou pecador. É essa oração que Jesus Cristo está falando. É esse pobre de espírito que nós somos. Somos pecadores. Nascemos pecadores. E pela graça somos salvos. Nós devemos nos preocupar em o tempo todo cuidar do ego e ser esse publicano. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Então, o que eu quero deixar hoje para você, para que esse vídeo não se torne muito longo, seja um vídeo curto, para que você possa começar o seu dia, após ter esse momento com Deus, por mais que você possa ter conhecimento, por mais que você seja uma pessoa nova, esteja aqui começando agora a conhecer a palavra de Deus, é sobre isso. É sobre saber que erramos, saber que Jesus Cristo tem o poder de nos perdoar. Jesus Cristo, nós somos perdoados pela graça, não por favor, não por um trabalho, não por uma obra, não porque eu sou assim ou porque eu sou assado. Mas que a gente nós devemos orar todos os dias para Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, pedindo a graça dele, pedindo para que o Espírito Santo de Deus nos conduza todos os dias, a todos os momentos, porque felizes são aqueles que confiam totalmente na plenitude do Senhor. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Que no dia de hoje, nesse momento, você possa compreender um pouco mais desse momento, dessa passagem, e que você possa orar para Deus, se relacionar com Deus a todo momento, a todo instante, pedindo, clamando perdão pelo que você fez, perdão pelos seus pecados, pedindo para que Ele te conduza, sabendo que Ele vai nos conduzir, Ele vai nos abençoar pela graça. Que Deus te abençoe no dia de hoje, não só hoje, mas todo sempre. E nos vemos na continuação da bem-aventurança. Até mais.